Na madrugada fria de Porto Alegre, as ruas pareciam envoltas em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo ruído distante de um carro passando pelas avenidas desertas. Era 17 de agosto de 2009, uma noite em que o vento varria as folhas secas pelos becos e calçadas do bairro Menino Deus. Um clima que já trazia em si uma sensação de suspense, como se a cidade pressentisse algo estranho prestes a acontecer. No coração desse cenário urbano, conhecemos a figura de Mariana Alves, uma jovem de 22 anos. Morena, cabelos longos e ondulados, sorriso tímido, mas marcante. Estudante de design gráfico, Mariana carregava em si um desejo pulsante de mudar o mundo através da arte. Ela enxergava a beleza em detalhes que passavam despercebidos para a maioria, e sua sensibilidade a tornava única entre amigos e familiares. Naquela noite específica, Mariana havia passado algumas horas estudando em seu quarto, com as luzes suaves iluminando os cadernos repletos de esboços e anotações. O som do vento batendo na janela competia com o leve chiado da música ambiente que ela gostava de colocar para se concentrar. O clima, embora comum para Porto Alegre no inverno, parecia carregar algo de melancólico. Do lado de fora, as ruas estavam mais escuras do que o habitual. Alguns postes de iluminação pareciam falhar, mergulhando esquinas inteiras em sombras densas. O silêncio tornava-se mais evidente, e esse detalhe, tão simples, ficaria registrado na memória de vizinhos que mais tarde seriam entrevistados. Mariana morava em um pequeno apartamento com a mãe, Dona Teresa, uma mulher dedicada, de fala calma, que sempre se preocupava com a segurança da filha. A relação entre as duas era forte, quase cúmplice. Elas tinham a rotina de jantar juntas e conversar sobre os pequenos acontecimentos do dia, fortalecendo um vínculo que seria posto à prova de forma brutal. No prédio, os vizinhos descreviam Mariana como uma jovem discreta, educada e sonhadora. Alguns a viam como aquela menina boa do 8º andar que cumprimentava todos, mesmo nos dias de pressa. Outros lembravam do hábito dela de carregar sempre um caderno, rabiscando ideias mesmo durante as viagens curtas de ônibus. Porto Alegre, naquele agosto, estava marcada por uma atmosfera densa. Notícias de crimes e desaparecimentos surgiam ocasionalmente nos jornais locais, mas pareciam distantes, quase irreais para quem vivia na rotina apressada da cidade. Ninguém poderia imaginar que, em poucas horas, uma nova história sombria se entrelaçaria ao destino de Mariana. O relógio marcava quase meia-noite quando Mariana recebeu uma mensagem em seu celular. O conteúdo exato nunca foi divulgado pela polícia, mas a última vez que ela foi vista em casa coincide com o momento em que respondeu, rapidamente, e saiu pela porta do apartamento. Sem mochila, sem casaco pesado, apenas com seu celular na mão. O vento frio cortava o ar quando ela desceu os degraus do prédio. Uma câmera de segurança registrou sua saída, o cabelo preso de forma improvisada, o olhar atento, e a pressa nos passos. Essa imagem seria repetida inúmeras vezes em noticiários e documentários posteriores, como se cada frame pudesse trazer uma resposta escondida. O que Mariana não sabia, ao cruzar o portão de ferro naquela noite gelada, era que seus passos estavam prestes a desaparecer entre as sombras de Porto Alegre, deixando para trás apenas perguntas sem respostas e um vazio que ecoaria por anos. Nos dias que antecederam o desaparecimento, Mariana havia mostrado sinais sutis de inquietação. Amigos percebiam que ela estava mais introspectiva, às vezes distraída, e que olhava pela janela com uma atenção diferente, como se esperasse algo que ninguém mais podia ver. Pequenos detalhes que, à distância, pareciam comuns, mas que hoje ganhariam outra dimensão. Sua rotina diária era marcada por aulas na universidade, encontros ocasionais com amigos no centro da cidade e longas caminhadas pelo Parque da Redenção. Mariana gostava de se perder nos sons da natureza, mesmo no meio urbano, e era nesse refúgio que muitas vezes desenhava e escrevia pensamentos que ninguém mais conheceria. Ela tinha sonhos grandes, típicos de alguém de 22 anos, viajar pelo Brasil, expor seus trabalhos em galerias, talvez até abrir seu próprio estúdio de design. Amigos lembravam do brilho nos olhos dela ao falar dessas ideias, e da determinação em não deixar que pequenos obstáculos apagassem suas ambições. Em seu círculo familiar, Mariana era o ponto de luz. Sua mãe, Teresa, dividia confidências com a filha, enquanto o irmão mais novo admirava secretamente sua independência. A relação entre eles era permeada por risadas,
discussões passageiras e um cuidado silencioso que só os familiares próximos entendem. Naquele 17 de agosto de 2009, o dia tinha sido aparentemente normal. Mariana passou a tarde em uma cafeteria próxima à universidade, estudando e desenhando, enquanto observava as pessoas passando apressadas pelas ruas de paralelepípedos. Ninguém que a viu suspeitou que aquela seria a última vez que a veriam por livre e espontânea vontade. Quando retornou para casa, ainda carregava alguns papéis com desenhos e anotações. O clima na cidade estava nublado, e a chuva fina começava a transformar o asfalto em um espelho opaco. O som das gotas batendo na janela misturava-se com o ritmo acelerado de sua mente, ansiosa pelo dia seguinte e pelas tarefas pendentes. A mensagem que recebeu no celular naquela noite parecia inofensiva. Um convite para se encontrar com alguém que dizia conhecer uma oportunidade de trabalho para designers. Mariana hesitou por alguns minutos, mas a curiosidade e o entusiasmo típico da juventude falaram mais alto. Ela decidiu sair, sem imaginar que aquela escolha mudaria tudo. No caminho até o ponto de encontro, Mariana passou por ruas pouco iluminadas e praças silenciosas. Cada passo ecoava como se a cidade estivesse segurando a respiração. Pequenos detalhes, como uma lixeira tombada ou um gato escondido nas sombras, permaneciam indiferentes ao drama que se aproximava, mas registravam, de certa forma, o ambiente tenso e surreal. Testemunhas afirmaram ter visto uma jovem com características semelhantes às de Mariana conversando rapidamente com um homem perto da antiga estação de trem, próximo à rua José do Patrocínio. A descrição era vaga, mas o registro serviu de ponto de partida para os investigadores, que mais tarde reconstruiriam cada minuto daquela noite. Quando Mariana não retornou para casa, Dona Teresa entrou em pânico. Ligou para amigas, colegas da universidade, mas ninguém tinha notícias. O celular dela estava fora de alcance. O silêncio que antes parecia comum transformou-se em um pesadelo angustiante, e a sensação de que algo terrível havia acontecido tomou conta da pequena residência no bairro Menino Deus. A polícia foi acionada nas primeiras horas do dia seguinte. As luzes do sol ainda mal iluminavam as ruas de Porto Alegre, quando investigadores chegaram ao apartamento de Mariana. Dona Teresa, com o rosto marcado pela noite sem dormir, relatou cada detalhe. O horário em que a filha saiu, a mensagem recebida, a pressa incomum nos passos. Cada palavra parecia preencher o ar com tensão. Os vizinhos, ao serem entrevistados, confirmaram ter ouvido passos apressados descendo as escadas na noite anterior, mas ninguém suspeitou de nada fora do comum. Câmeras de segurança próximas à rua registraram apenas imagens borradas de uma figura feminina caminhando, mas nenhuma pista do homem descrito por testemunhas. O mistério começava a se desenhar. Os investigadores reconstruíram a rotina de Mariana nas horas que antecederam o desaparecimento. Seu caderno de desenhos estava sobre a mesa, aberto em uma página com rascunhos que sugeriam ideias de trabalho. Pequenos detalhes, como manchas de café e anotações marginais, se tornaram evidências de um dia aparentemente normal, que terminou de forma normal. Enquanto isso, Dona Teresa começou a espalhar avisos pela cidade. Cartazes com a foto da filha foram fixados em postes, murais de bairros e comércios locais. O rosto sorridente de Mariana contrastava com o clima de tensão crescente, tornando o desaparecimento ainda mais perturbador para quem conhecia a jovem. O caso rapidamente chamou a atenção da imprensa local. Jornais e rádios começaram a cobrir o desaparecimento, descrevendo Mariana como uma estudante dedicada e talentosa, e pedindo que qualquer informação fosse comunicada às autoridades. A cidade, acostumada a pequenos incidentes, sentiu pela primeira vez um medo coletivo. Amigos próximos organizaram grupos de busca espontâneos. Percorreram ruas, becos e praças, chamando o nome de Mariana, enquanto a noite caía lentamente. Cada sombra parecia esconder respostas que não chegavam, e o vento carregava o som de vozes ansiosas pelas ruas silenciosas de Porto Alegre. Em paralelo, a polícia analisou registros de telefonia e mensagens. Descobriram que a última comunicação de Mariana indicava uma breve conversa com alguém não identificado. Detalhes dessa mensagem permaneceram obscuros, mas indicavam que ela havia se dirigido a um local desconhecido, fora da rota habitual de sua rotina. A sensação de angústia aumentava a cada hora que passava. Familiares e amigos tentavam manter a esperança, mas cada ligação sem resposta e cada porta batida em vão aumentava o desespero.
O desaparecimento de Mariana transformava-se em um enigma que deixaria cicatrizes na comunidade. O clima de mistério se intensificava com relatos conflitantes de vizinhos e transeuntes. Alguns afirmavam ter visto Mariana sozinha. Outros diziam que ela estava acompanhada de um homem. Cada versão adicionava mais dúvidas do que respostas, criando uma teia de confusão difícil de desfazer. Foi nesse momento que os investigadores decidiram lançar um pedido oficial à população. Qualquer informação, por menor que fosse, poderia ajudar a encontrar Mariana. E, se você gosta desse tipo de história misteriosa, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos casos, onde cada detalhe pode fazer a diferença na busca por justiça. Nos dias seguintes, Porto Alegre parecia caminhar entre a rotina e a apreensão. As ruas, antes comuns, agora carregavam uma tensão silenciosa. Cada sombra nas calçadas e cada carro passando lentamente despertava a atenção de quem buscava pistas de Mariana. A cidade inteira parecia participar, mesmo sem perceber, do mistério. Dona Teresa passou a frequentar delegacias, conferindo registros e falando com investigadores várias vezes ao dia. Cada conversa trazia pequenas peças de informação, mas nenhuma resposta definitiva. A sensação de impotência e medo crescia com a ausência de notícias concretas sobre a filha. Os amigos de Mariana também se mobilizaram nas redes sociais. Fotos, mensagens e campanhas online buscavam chamar atenção para o caso. E em pouco tempo a história ganhou repercussão nacional. Jornalistas passaram a ligar diariamente para a família, trazendo relatos de pessoas que afirmavam ter visto uma jovem parecida com Mariana em bairros distantes. Investigações preliminares focaram em possíveis rotas de fuga e locais que Mariana poderia ter visitado por conta própria. Contudo, nada indicava que ela tivesse planejado desaparecer. Pelo contrário, tudo apontava para a rotina de alguém cuidadosa, previsível e ligada à família e aos estudos. O clima de medo se intensificou quando depoimentos começaram a divergir. Um comerciante afirmou ter visto Mariana acompanhada de um homem estranho, mas não conseguiu fornecer detalhes precisos. Outro vizinho relatou ter escutado uma discussão breve, porém abafada, na noite do desaparecimento. Cada pista parecia abrir novas portas sem respostas. A polícia ampliou o perímetro de buscas, incluindo áreas próximas ao Guaíba e aos parques da cidade. Barcos e cães farejadores foram utilizados na tentativa de encontrar qualquer vestígio. Ainda assim, Mariana permanecia desaparecida, deixando um rastro de perguntas e uma família devastada. Enquanto isso, os investigadores começaram a analisar o perfil de pessoas próximas à vítima. Amigos, conhecidos de cursos, colegas de trabalho e até estranhos que haviam se aproximado nos últimos dias foram entrevistados. A ideia era reconstruir cada passo de Mariana e descobrir se alguém tinha motivos para prejudicá-la. O caderno de desenhos de Mariana também passou a ser estudado com atenção. Pequenos rabiscos e anotações, que antes pareciam triviais, agora eram examinados em busca de pistas sobre onde ela poderia ter ido ou com quem tinha se encontrado. Detalhes sutis se tornavam cada vez mais relevantes. O desaparecimento de Mariana começou a gerar uma sensação coletiva de inquietação em Porto Alegre. Moradores passavam a evitar certas ruas à noite, e a polícia recebia ligações anônimas com supostas informações. Alguns relatos eram falsos, outros contraditórios, mas todos reforçavam a atmosfera de mistério que tomava conta da cidade. Foi nesse ponto que um novo fio de investigação surgiu. Uma testemunha disse ter visto um carro preto parado próximo ao Parque da Redenção, na noite do desaparecimento. A placa era parcialmente visível, e os investigadores decidiram que aquela seria a pista mais concreta até então. Pequenos detalhes começaram a sugerir que alguém havia planejado o desaparecimento de Mariana. Com a pista do carro preto, os investigadores começaram a traçar um perfil mais detalhado do possível suspeito. Testemunhas descreveram um homem de estatura média, cabelos escuros e comportamento inquieto. Nada parecia totalmente consistente, mas já era o suficiente para direcionar as buscas e aumentar a tensão em Porto Alegre. Dona Teresa começou a se sentir observada. Pequenos detalhes, como passos fora do comum em frente ao prédio e chamadas anônimas, aumentaram a sensação de que alguém estava acompanhando cada movimento da família. O medo transformava cada rotina em vigilância constante, e cada porta fechada em um possível refúgio temporário. Enquanto isso,
Amigos de Mariana continuavam espalhando informações e fotos nas redes sociais. Alguns voluntários começaram a organizar vigílias à noite nos arredores do parque e da antiga estação de trem, locais onde a jovem havia sido vista pela última vez. O silêncio dessas noites se misturava com o vento frio, carregando a ansiedade de todos. Os investigadores também começaram a analisar registros de câmeras de segurança mais distantes. Embora muitas imagens fossem borradas, foi possível perceber um carro preto circulando repetidamente nas imediações do bairro Menino Deus, na noite do desaparecimento. Era como se alguém estivesse vigiando Mariana. O clima em Porto Alegre mudava a cada dia. Moradores comentavam sobre uma sensação de que algo errado pairava no ar. E o desaparecimento da jovem se transformou em tema constante de conversas nos cafés e comércios locais. Pequenos rumores começaram a surgir, alguns absurdos, outros com possíveis fundamentos, todos aumentando o mistério. Foi então que um detalhe crucial veio à tona. Mariana havia mencionado, dias antes, um estranho que ofereceu uma oportunidade de estágio em design gráfico. A polícia passou a investigar esse contato, que até então parecia inofensivo, mas que agora se tornava um ponto central no caso. Cada ligação e mensagem recebida por Mariana passou a ser analisada minuciosamente. Enquanto isso, o caderno de desenhos da jovem ganhou um novo destaque. Algumas anotações indicavam encontros marcados, mensagens recebidas e ideias para projetos. Pequenos símbolos e esquemas nos rabiscos começaram a ser interpretados como possíveis sinais ou pistas deixadas inconscientemente por Mariana, talvez indicando ansiedade ou desconforto. O bairro Menino Deus, antes tranquilo, tornou-se palco de buscas constantes. Voluntários e polícia revistavam becos, garagens e terrenos abandonados. Lanternas cortavam a escuridão, iluminando cantos que pareciam esconder segredos, enquanto o vento trazia o som distante de passos e vozes, reais ou imaginários, aumentando a tensão. Com o avançar da investigação, surgiu a primeira suspeita concreta. Um homem com antecedentes criminais relacionados a sequestros em outras cidades do Rio Grande do Sul foi identificado como tendo passado por Porto Alegre na mesma semana do desaparecimento. O perfil se encaixava parcialmente nas descrições das testemunhas. Enquanto os dias se transformavam em semanas, a pressão sobre a polícia aumentava. Dona Teresa, desesperada, participava de entrevistas e programas de TV, implorando por qualquer informação que levasse à filha. A sensação de impotência e medo era compartilhada por toda a comunidade, e a história de Mariana ganhava cada vez mais repercussão, alcançando corações e mentes em todo o país. Com o suspeito parcialmente identificado, a investigação ganhou um novo fôlego. A polícia começou a rastrear seus movimentos, telefones e contatos. Cada ligação e cada endereço visitado eram analisados em busca de qualquer conexão com Mariana. A cidade inteira parecia prender a respiração diante da possibilidade de avanços. Enquanto isso, voluntários continuavam a procurar por Mariana em áreas isoladas e parques. No Parque da Redenção, lanternas iluminavam trilhas e bancos, e o som distante de água e vento parecia sussurrar respostas que nunca chegavam. Cada busca era uma mistura de esperança e frustração, um ciclo que começava a desgastar emocionalmente todos os envolvidos. Alguns moradores relataram ter ouvido ruídos estranhos durante a noite, portas batendo, passos em terrenos abandonados, e até gritos abafados. A polícia não conseguiu confirmar nada, mas esses relatos reforçavam a sensação de que o desaparecimento de Mariana não era um acidente, e sim parte de algo mais organizado. O suspeito, ao que tudo indicava, tinha conhecimento sobre os hábitos de Mariana. A investigação revelou que ele havia frequentado áreas próximas à universidade e até observado a rotina de ônibus da jovem. Essa informação aumentou o choque e o medo da comunidade, que se perguntava como alguém poderia se aproximar tão discretamente. Enquanto as semanas se passavam, a imprensa continuava cobrindo o caso com intensidade. Programas de TV e rádios exibiam mapas, fotos e linhas do tempo, enquanto especialistas em criminologia discutiam possíveis cenários. O desaparecimento de Mariana se transformava em um exemplo da vulnerabilidade de jovens em grandes cidades, mesmo em bairros considerados tranquilos. Dona Teresa, por sua vez, começou a receber mensagens anônimas. Algumas traziam informações falsas, outras eram ameaçadoras. Essa nova dimensão do caso aumentava o medo e a desconfiança, e a mãe de Mariana passava a viver entre esperança e pavor.
tentando acreditar em qualquer fio de notícia que pudesse trazer a filha de volta. Em paralelo, a polícia descobriu que o carro preto registrado pelas câmeras havia sido visto em áreas rurais nos arredores de Porto Alegre, sugerindo que Mariana poderia ter sido levada para fora da cidade. A busca foi ampliada, incluindo estradas secundárias e pequenas propriedades, enquanto o mistério se aprofundava. O caderno de Mariana passou a ser examinado com técnicas mais avançadas. Peritos buscaram impressões digitais, resíduos e qualquer marca que pudesse indicar contato com terceiros. Cada detalhe era minuciosamente registrado, e pequenas pistas começaram a surgir, indicando que Mariana talvez tenha lutado ou deixado sinais durante o sequestro. Enquanto isso, a cidade vivia uma tensão constante. As ruas, praças e parques eram percorridos com cuidado, e todos os habitantes se tornavam, de certa forma, investigadores. Cada sombra, cada carro desconhecido despertava a atenção, e a atmosfera de medo transformava Porto Alegre em um cenário digno de suspense. Foi nesse ponto que uma testemunha surgiu com um relato crucial. Havia visto o carro preto estacionado próximo a um galpão abandonado na Zona Sul, na noite do desaparecimento. Esse detalhe se tornou o foco principal das buscas e indicava que Mariana poderia estar presa em algum lugar, ainda viva. A investigação agora tinha uma direção mais concreta, aumentando a esperança de um desfecho. O galpão abandonado da Zona Sul tornou-se o epicentro da investigação. Localizado entre terrenos industriais, cercado por mato alto e edifícios em desuso, era um lugar que poucos frequentavam. A luz do dia parecia inofensivo. À noite, tornava-se sinistro, como se escondesse segredos que ninguém ousava imaginar. Investigadores cercaram o local, verificando entradas, saídas e possíveis esconderijos. Cães farejadores indicaram algumas áreas específicas, e cada canto do galpão passou a ser examinado com cuidado. Pequenas marcas no chão, arranhões nas paredes e objetos fora do lugar sugeriam que alguém havia estado ali recentemente. Enquanto isso, Dona Teresa e amigos de Mariana acompanhavam cada passo da operação à distância, presos entre a esperança e o medo. Cada barulho, cada movimento policial, parecia trazer a promessa de respostas que poderiam finalmente esclarecer o destino da jovem. O caderno de Mariana também forneceu novas pistas. Algumas anotações sobre horários, endereços e possíveis encontros foram reinterpretadas pelos investigadores como sinais de desconforto ou medo, indicando que Mariana poderia ter desconfiado de alguém. Esses detalhes ajudaram a traçar um perfil mais preciso do sequestro. Os dias seguintes foram intensos. O galpão era revistado várias vezes, e a polícia começou a encontrar objetos que indicavam presença humana recente: garrafas, restos de comida, roupas. Pequenos sinais de luta também foram detectados, confirmando que Mariana provavelmente havia sido mantida ali contra sua vontade. Enquanto a busca avançava, testemunhas locais começaram a relatar movimentos suspeitos em horários estranhos. Um vizinho afirmou ter visto luzes no galpão durante a madrugada. Outras pessoas ouviram vozes abafadas. Essas informações ajudaram a polícia a criar uma linha do tempo mais precisa dos acontecimentos. Em paralelo, os investigadores começaram a investigar o suspeito principal. Seu histórico criminal, suas rotas e contatos foram cruzados com informações obtidas no galpão e com relato de testemunhas. Cada descoberta reforçava a hipótese de que ele estava diretamente envolvido no desaparecimento de Mariana. A pressão sobre as autoridades aumentava. A cidade acompanhava cada avanço com expectativa, e a imprensa continuava a relatar os detalhes da operação. Era uma corrida contra o tempo, e cada pista poderia ser decisiva para o desfecho do caso. Em meio à tensão, surgiu uma ligação anônima para a polícia. A pessoa afirmou ter informações sobre o suspeito, incluindo um local específico onde Mariana poderia estar mantida. Apesar da natureza anônima da chamada, os investigadores decidiram seguir a pista, percebendo que poderia ser a chave para resolver o mistério. E foi assim que, na noite de buscas mais intensa, os policiais chegaram a um pequeno anexo do galpão. Dentro, encontraram sinais claros de que alguém havia estado ali recentemente. Entre objetos espalhados e marcas no chão, havia evidências concretas de que Mariana havia estado naquele local. A esperança de encontrá-la viva crescia a cada minuto. Ao adentrar o anexo do galpão, os policiais sentiram imediatamente o clima pesado e opressor. O ar estava úmido e cheirava a mofo e sujeira antiga, mas havia também um aroma metálico,
que lembrava rastros de luta. Cada passo ecoava, revelando o silêncio perturbador que pairava sobre o lugar. No canto mais escuro, atrás de caixas e restos de mobiliário antigo, foram encontrados sinais claros de que alguém havia tentado se esconder. Pedaços de roupa rasgada, pequenas manchas de sangue e um par de sapatos femininos chamaram a atenção imediata. Era evidente que Mariana havia sido mantida ali, mas sua localização atual ainda era incerta. Enquanto investigadores recolhiam provas, Dona Teresa aguardava do lado de fora, acompanhada por amigos e voluntários. Cada minuto parecia interminável. O silêncio era interrompido apenas pelos passos rápidos de oficiais e pelo som distante do vento varrendo o galpão. A tensão atingia o limite, e o coração de todos batia acelerado. O suspeito começou a ser identificado através de cruzamentos de dados. Chamava-se Eduardo Ramos, 34 anos, morador de um bairro vizinho, com um histórico de crimes contra mulheres e comportamento obsessivo. Informações antigas indicavam que ele tinha o hábito de seguir vítimas em potencial, observando rotinas e explorando vulnerabilidades. O perfil de Eduardo coincidiu com os relatos das testemunhas sobre o homem visto próximo a Mariana na noite de seu desaparecimento. Além disso, registros de telefonia mostravam que ele havia enviado mensagens suspeitas para a jovem, camuflando sua verdadeira intenção atrás de propostas profissionais. Investigadores começaram a perceber que Mariana, ao receber a mensagem de Eduardo, havia tentado seguir instruções que pareciam inofensivas, mas que na realidade faziam parte de um plano meticulosamente arquitetado. Cada detalhe parecia planejado para induzi-la a sair de casa, sozinha, naquela noite fria de agosto. Enquanto as buscas avançavam, o clima na cidade se misturava entre medo e esperança. Notícias começaram a circular que sugeriam a proximidade da resolução do caso. Pessoas comentavam sobre a persistência da família e da polícia, destacando a importância da colaboração da comunidade para encontrar Mariana. Dentro do galpão, o caderno de Mariana foi cuidadosamente recolhido pelos peritos. Algumas anotações indicavam encontros programados, outras demonstravam ansiedade. Tudo isso ajudou a montar o roteiro que Eduardo havia planejado, reforçando a narrativa de um sequestro premeditado e cruel. Em paralelo, a polícia localizou câmeras próximas ao bairro do suspeito. Imagens mostravam movimentos suspeitos do carro preto e possíveis transferências de objetos, que coincidiam com o período do desaparecimento. Cada frame analisado parecia aproximar a equipe do momento crítico em que Mariana foi levada. Finalmente, após horas de buscas, um investigador ouviu um som abafado vindo de um compartimento secreto dentro do galpão. Seguindo o ruído, encontraram Mariana, assustada, mas viva. O alívio tomou conta de todos. Ela estava fraca, mas consciente, e podia relatar detalhes sobre o que havia acontecido durante seu cativeiro. Mariana foi imediatamente retirada do galpão e levada para a ambulância que aguardava do lado de fora. O ar frio da noite parecia menos ameaçador quando ela finalmente pôde sentir a segurança de mãos amigas e protocolos de resgate. Cada passo em direção à luz representava não apenas fuga física, mas um retorno à esperança. Dona Teresa, ao ver a filha, desabou em lágrimas, abraçando-a com força. A mistura de alívio, medo e raiva era palpável. O reencontro carregava o peso de semanas de angústia, mas também a certeza de que a persistência da família e da polícia havia trazido Mariana de volta. Mariana, ainda assustada, começou a relatar detalhes sobre Eduardo Ramos. Ele havia seguido cada passo de seu plano com precisão, utilizando a proposta de trabalho como isca. Segundo ela, ele mostrava comportamento obsessivo e manipulador, sempre mantendo vigilância sobre os arredores e garantindo que ninguém pudesse intervir. Investigadores registraram cada palavra da jovem, anotando descrições do galpão, do carro preto e das ações de Eduardo. Cada detalhe ajudava a compor o perfil psicológico do sequestrador e a reforçar a narrativa do crime premeditado. Mariana, apesar do trauma, mostrou clareza ao contar como ele a havia mantido em cativeiro. Enquanto isso, Eduardo foi localizado em sua residência, tentando apagar vestígios do crime. A polícia agiu rapidamente, invadindo o local e prendendo-o sem resistência. A cidade de Porto Alegre respirou aliviada ao saber que o responsável pelo desaparecimento de Mariana estava finalmente detido. Durante o interrogatório, Eduardo revelou detalhes de seu comportamento obsessivo.
Ele admitiu que havia seguido Mariana por semanas, analisando suas rotinas, redes sociais e contatos, planejando cada passo para evitar suspeitas. A frieza de suas respostas chocava os investigadores, revelando um modus operandi calculado. O caso ganhou repercussão nacional. Jornalistas descreveram o sequestro como um exemplo de manipulação e premeditação, e Mariana foi saudada por sua coragem ao relatar cada detalhe. Sua história tornou-se emblemática da importância de atenção a sinais de perigo e do trabalho conjunto entre comunidade e polícia. Dona Teresa começou a falar publicamente sobre a experiência, alertando pais e jovens sobre riscos ocultos em situações aparentemente inofensivas. A repercussão ajudou a fortalecer campanhas de prevenção e conscientização sobre segurança pessoal, especialmente em grandes cidades. Mariana, apesar do trauma, começou a retomar suas atividades com apoio psicológico. O caderno de desenhos, antes apenas um reflexo de criatividade, agora também se tornava uma ferramenta terapêutica, permitindo que ela expressasse emoções difíceis e reconquistasse um senso de normalidade. O caso de Mariana se tornou um símbolo de superação, mas também um alerta. A comunidade de Porto Alegre se uniu, refletindo sobre vulnerabilidades urbanas e a importância de estar atento a sinais de perigo. A jovem, finalmente segura, transformou sua experiência em força, inspirando outros a denunciar e se proteger. Após a prisão de Eduardo Ramos, o caso entrou em uma fase de investigação detalhada para compreender todas as etapas do sequestro. A polícia revisitou registros telefônicos, câmeras de segurança e o diário de observação do suspeito, reunindo provas que consolidassem o relato de Mariana e garantissem uma acusação robusta. Os investigadores descobriram que Eduardo havia planejado o sequestro durante semanas, monitorando Mariana e até contactando pessoas próximas para obter informações sobre seus hábitos. Cada detalhe do plano demonstrava frieza e organização, evidenciando que não se tratava de um ato impulsivo, mas de um crime meticulosamente arquitetado. Durante os depoimentos, Mariana relatou como Eduardo havia isolado-a, criando um ambiente de medo constante. Ela descreveu a rotina forçada no galpão, a vigilância intensa, e o quanto cada ação do sequestrador era planejada para mantê-la sob controle, tornando ainda mais impressionante sua força emocional ao sobreviver à experiência. O julgamento de Eduardo Ramos começou meses depois, com ampla cobertura da imprensa. A narrativa construída pelos investigadores e pela própria Mariana revelou a extensão do planejamento do crime, chocando não apenas a cidade de Porto Alegre, mas todo o país. A frieza e a manipulação do criminoso foram elementos centrais no processo. Durante o julgamento, psicólogos e especialistas em comportamento criminoso detalharam o perfil de Eduardo, descrevendo-o como manipulador, obcecado e calculista. Eles explicaram como o suspeito utilizou técnicas de controle psicológico para manter Mariana isolada, ampliando a compreensão do público sobre crimes de sequestro. A comunidade de Porto Alegre acompanhava cada fase do processo com expectativa. Campanhas de conscientização sobre segurança pessoal foram intensificadas, e a história de Mariana passou a ser referência em palestras e programas educativos sobre prevenção de crimes e observação de comportamentos suspeitos. No desenrolar do julgamento, testemunhas corroboraram a versão de Mariana, incluindo vizinhos que relataram a presença constante do carro preto e voluntários que participaram das buscas. Cada testemunho fortalecia a acusação e demonstrava a precisão do trabalho policial. Em paralelo, Mariana começou a reconstruir sua vida, retomando estudos e interações sociais gradualmente. O apoio da família, amigos e profissionais de saúde mental foi crucial para ajudá-la a lidar com traumas, e seu relato tornou-se também uma forma de empoderamento, mostrando resiliência e coragem. O veredicto final foi contundente. Eduardo Ramos foi condenado por sequestro e tentativa de homicídio, recebendo uma pena extensa, refletindo a gravidade do crime e sua premeditação. A justiça, embora não apagasse o sofrimento, trouxe um fechamento importante para Mariana e sua família. Hoje, o caso de Mariana Alves é lembrado não apenas pelo sequestro e pela investigação detalhada, mas também pela força da jovem que sobreviveu ao terror. Porto Alegre, marcada por aquela noite de agosto de 2009, aprendeu sobre a importância da vigilância, solidariedade e coragem diante de crimes complexos e planejados. Após o julgamento, Mariana decidiu compartilhar sua experiência em entrevistas e palestras,
com o objetivo de alertar outros jovens sobre os perigos ocultos e a importância da atenção aos sinais de comportamento suspeito. Sua coragem foi amplamente reconhecida, transformando sua história em referências sobre resiliência. A família Alves também se engajou em atividades de prevenção e conscientização. Dona Teresa passou a apoiar iniciativas de segurança comunitária, mostrando como o envolvimento ativo da família e da comunidade pode ser decisivo para evitar tragédias semelhantes. A cidade de Porto Alegre, embora marcada pelo trauma, encontrou uma forma de se unir. Vizinhos que antes eram apenas conhecidos tornaram-se vigilantes do bairro, criando redes de apoio e comunicação para proteger jovens e moradores vulneráveis. O desaparecimento de Mariana despertou uma mudança cultural significativa. No âmbito judicial, Eduardo Ramos foi mantido sob vigilância intensa durante o cumprimento da pena. Seu comportamento em prisão foi monitorado, e especialistas continuaram estudando o caso para entender padrões de sequestro e manipulação, contribuindo para futuros trabalhos de criminologia. Mariana retomou a universidade, e seus desenhos voltaram a ocupar um lugar central em sua vida. O caderno que antes guardava sinais de medo agora se transformou em um diário de superação, revelando sua força interior e capacidade de transformar experiências traumáticas em arte e expressão. O caso também inspirou documentários e reportagens especiais sobre desaparecimento e crimes premeditados. Cada detalhe da investigação, desde as câmeras de segurança até o rastreamento do carro preto, foi analisado para mostrar como a colaboração entre polícia, família e comunidade foi essencial para o desfecho. Em entrevistas, Mariana destacava a importância de ouvir o próprio instinto e de não ignorar sinais de perigo. Sua mensagem passou a ecoar em escolas e universidades, incentivando jovens a adotarem medidas preventivas e a contarem a familiares ou amigos sobre qualquer situação desconfortável. Apesar do trauma, a jovem conseguiu reconstruir sua vida social e acadêmica. Amigos antigos voltaram a estar presentes, e novos círculos de apoio surgiram, mostrando que a experiência, embora dolorosa, não definiu seu futuro. Mariana tornou-se exemplo de força e perseverança. O episódio também levou autoridades locais a reforçarem políticas de segurança urbana. Melhoria na iluminação de ruas, monitoramento de áreas isoladas e campanhas de educação sobre riscos foram implementados, refletindo o impacto direto do caso sobre a comunidade de Porto Alegre. E, se você gosta desse tipo de história de mistério e superação, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar casos reais que mostram como coragem, colaboração e investigação minuciosa podem trazer justiça e esperança. Meses após o desfecho do caso, Mariana começou a escrever sobre sua experiência, com o objetivo de criar um relato que pudesse servir de alerta e guia para outras pessoas. Cada página refletia não apenas o trauma, mas também sua determinação em transformar a dor em aprendizado. Os psicólogos que a acompanharam destacaram a importância do relato escrito para a reconstrução emocional. Mariana conseguia organizar os eventos, dar sentido às memórias fragmentadas, se expressar medos que até então eram silenciosos, fortalecendo sua resiliência. Enquanto isso, a imprensa continuava revisitando o caso, agora com foco na investigação e na prevenção de crimes semelhantes. Reportagens detalhavam como Eduardo Ramos planejou cada passo, desde a observação da rotina da vítima até o isolamento e vigilância no galpão abandonado. A comunidade de Porto Alegre permaneceu vigilante. Moradores reforçaram redes de comunicação entre vizinhos, instalaram câmeras de segurança e criaram grupos de WhatsApp para emergências, garantindo que situações suspeitas pudessem ser rapidamente denunciadas. Mariana, em suas entrevistas, enfatizava a importância da colaboração entre família, amigos e autoridades. Ela explicava como cada ligação, cada busca e cada pequeno gesto de atenção foram decisivos para que o sequestro terminasse sem consequências fatais. Eduardo Ramos, enquanto cumpria a pena, passou a ser estudado por criminologistas que desejavam compreender melhor o comportamento de sequestradores premeditados. Seu perfil serviu como alerta para outros casos, ajudando a desenvolver estratégias de prevenção e abordagem policial. No âmbito acadêmico, Mariana retomou os estudos com determinação renovada. Seu trabalho artístico passou a refletir experiências de superação, e ela começou a desenvolver projetos sobre segurança urbana, comportamento humano e prevenção de crimes. Com o tempo, o bairro Menino Deus voltou a ter a rotina normal.
embora algumas cicatrizes permanecessem. A memória do sequestro se transformou em história compartilhada, lembrando moradores da importância de vigilância, solidariedade e empatia comunitária. O caso de Mariana Alves também inspirou palestras em escolas e universidades, com enfoque em segurança pessoal e prevenção de crimes. Jovens aprendiam, através de sua experiência, a importância de não subestimar sinais de perigo e de buscar ajuda sempre que necessário. E, se você está acompanhando essa história e quer saber mais sobre casos reais de mistério, investigação e superação, não se esqueça de se inscrever no canal. Cada relato traz lições valiosas sobre coragem, prevenção e resiliência. Com o passar do tempo, Mariana começou a perceber mudanças profundas em sua própria percepção de segurança e confiança. Pequenas atitudes do dia a dia, como olhar antes de atravessar a rua ou conversar com vizinhos, tornaram-se práticas naturais, e não apenas precauções temporárias. Ela também desenvolveu um forte vínculo com voluntários que a apoiaram durante o desaparecimento. Pessoas que, de forma silenciosa, dedicaram horas para buscas e organização de informações, passaram a fazer parte de sua rede de apoio emocional permanente. As redes sociais desempenharam um papel significativo na resolução do caso. Informações compartilhadas por amigos e vizinhos foram essenciais para rastrear os movimentos do carro preto e para localizar Eduardo Ramos. Essa experiência reforçou a importância do engajamento comunitário em tempos de crise. Na universidade, Mariana tornou-se uma referência entre colegas e professores. Sua história e resiliência eram constantemente mencionadas como exemplo de superação, e ela passou a inspirar outros estudantes a enfrentar desafios pessoais com coragem e determinação. Enquanto Eduardo cumpria a pena, sua conduta em prisão foi monitorada para garantir que não representasse mais perigo. Especialistas acompanhavam cada comportamento, reforçando a importância de vigilância contínua em casos de criminosos premeditados. Mariana, em entrevistas posteriores, enfatizava que a recuperação emocional exige tempo, apoio e autoaceitação. Ela reconhecia que cada pequeno avanço, desde retornar à universidade até se reencontrar com amigos, representava conquistas significativas em sua reconstrução pessoal. A cidade de Porto Alegre manteve viva a memória do caso como forma de prevenção. Escolas e órgãos municipais passaram a incluir campanhas de conscientização sobre segurança pessoal e observação de comportamentos suspeitos, fortalecendo a cultura de proteção comunitária. O caderno de Mariana, que antes servia como registro de ansiedade e medo, agora se transformou em símbolo de superação. Exposições de seus desenhos passaram a mostrar não apenas arte, mas também narrativas de resiliência e coragem diante do trauma vivido. Em palestras, Mariana começou a relatar detalhes sobre sinais de alerta, estratégia de prevenção e como confiar no próprio instinto pode salvar vidas. Seu relato inspirava jovens a tomar decisões conscientes e a buscar ajuda sempre que necessário. E, se você acompanha histórias de investigação, mistério e superação, não se esqueça de se inscrever no canal. Relatos como o de Mariana Alves mostram que atenção, coragem e ação coletiva podem transformar o destino de alguém e impedir tragédias. Mariana começou a se engajar em projetos de prevenção de crimes em parceria com universidades e ONGs. Seu objetivo era ensinar jovens e adultos a identificar situações suspeitas e se proteger de possíveis ameaças, transformando sua experiência em aprendizado coletivo. Ela também participou de workshops sobre comportamento humano, se aprofundando em como criminosos manipulam vítimas e exploram vulnerabilidades. Essa nova compreensão serviu para criar material educativo mais eficaz e direto. A relação com Dona Teresa se fortaleceu ainda mais. Ambas passaram a realizar atividades juntas voltadas à comunidade, como rodas de conversa, palestras e distribuição de materiais de prevenção. A dor do passado se transformou em propósito. Amigos próximos de Mariana continuaram a apoiá-la. Eles acompanharam seu crescimento pessoal, e muitos se envolveram em campanhas de conscientização inspiradas no caso, fortalecendo o senso de comunidade e solidariedade. Na universidade, Mariana começou a escrever artigos sobre segurança urbana e comportamento criminoso. Seus trabalhos acadêmicos chamaram a atenção de professores e especialistas, que passaram a utilizá-los como referência em pesquisas e palestras. A cidade de Porto Alegre, impactada pelo sequestro, passou a investir mais em iluminação pública, câmeras de segurança e programas de conscientização.
Pequenos detalhes, antes negligenciados, tornaram-se prioridade para proteger moradores e visitantes. Enquanto isso, Eduardo Ramos permanecia preso, cumprindo sua pena rigorosamente. Peritos em criminologia continuaram estudando seu caso, buscando compreender padrões de comportamento e estratégias de prevenção para futuros casos semelhantes. Mariana começou a frequentar grupos de apoio para vítimas de crimes. Compartilhar experiências e ouvir relatos de outras pessoas ajudou-a a perceber que sua sobrevivência poderia servir de inspiração e força para outros que enfrentavam traumas semelhantes. O caderno de desenhos de Mariana passou a ser utilizado em exposições educativas. Cada desenho carregava não apenas arte, mas também mensagens implícitas sobre alerta, atenção e resiliência. Ele se tornou um símbolo de superação para jovens e adultos. E assim, a história de Mariana Alves se consolidava como exemplo de coragem, resiliência e transformação. Se você gosta de acompanhar casos reais que ensinam lições importantes sobre segurança e perseverança, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos relatos. Apesar da reconstrução da rotina, Mariana ainda carregava lembranças vívidas do cativeiro. Cada sombra, cada porta fechada despertava lembranças da tensão e do medo que havia vivido. Porém, com o apoio contínuo, conseguiu transformar essas memórias em aprendizado e conscientização. Ela começou a ministrar palestras diretamente em escolas, falando com adolescentes sobre a importância de confiar em seu instinto, reconhecer sinais de perigo e procurar ajuda quando necessário. Mariana se tornou um exemplo vivo de resiliência e prevenção. O caso de Eduardo Ramos passou a ser estudado em cursos de criminologia, sendo citado como um exemplo de planejamento premeditado e manipulação psicológica. Especialistas destacavam como a atenção a pequenos detalhes poderia evitar tragédias semelhantes. A mídia continuava revisitando o caso, agora com foco na prevenção. Programas de televisão, rádios e podcasts traziam Mariana como protagonista de histórias de superação, reforçando a mensagem de que a colaboração e a atenção comunitária salvam vidas. Na universidade, Mariana começou a integrar projetos de design aplicados à segurança urbana. Criava mapas, sinalizações e aplicativos que ajudavam pessoas a evitar áreas de risco, unindo seu talento artístico ao propósito de proteger outros. A relação com amigos e familiares se aprofundou ainda mais. Cada reencontro era valorizado, e Mariana percebeu que, além da sobrevivência, reconstruir laços de confiança era essencial para sua recuperação emocional. O bairro Menino Deus continuou a implementar melhorias de segurança. Iluminação reforçada, câmeras e patrulhamento frequente reduziram risco e aumentaram a sensação de proteção para moradores e visitantes. Enquanto isso, Eduardo Ramos permanecia isolado em sua cela, com acompanhamento psicológico constante. As análises de seu comportamento forneceram dados importantes para prevenir e identificar padrões em casos de sequestro premeditado. Mariana, mesmo diante de todo o trauma, começou a explorar novas formas de expressão artística. Pinturas, desenhos e até pequenas esculturas passaram a refletir seu percurso, desde o medo até a superação, transmitindo mensagens de coragem e esperança. E se você se interessa por histórias de mistério, investigação e superação, não se esqueça de se inscrever no canal. Casos como o de Mariana Alves mostram como resiliência, atenção e colaboração podem transformar tragédias em lições de vida. Com o passar dos meses, Mariana passou a participar de programas educativos voltados para a segurança digital e pessoal. Ela alertava jovens sobre contatos suspeitos, mensagens duvidosas e a importância de não compartilhar informações pessoais com estranhos. O trabalho de conscientização da jovem ganhou reconhecimento em toda Porto Alegre. Escolas, ONGs e órgãos municipais passaram a convidá-la regularmente para palestras, transformando sua experiência em ferramenta educativa. Dona Teresa, emocionada, acompanhava cada passo da filha. Para ela, ver Mariana transformar dor em propósito era a maior vitória. Juntas, mãe e filha se tornaram símbolos de resiliência e determinação na comunidade. O galpão abandonado, palco do sequestro, foi monitorado por autoridades e posteriormente interditado, garantindo que ninguém mais pudesse utilizá-lo para fins ilícitos. Pequenos sinais, antes ignorados, tornaram-se referência para a prevenção de riscos urbanos. Mariana também começou a escrever artigos sobre o impacto psicológico de sequestros premeditados.
Suas análises destacavam a importância de atenção, alerta e apoio familiar, tornando-se referência para estudos acadêmicos e profissionais de segurança. A cidade de Porto Alegre incorporou aprendizados do caso em políticas públicas. Melhorias em iluminação, monitoramento e patrulhamento em áreas de risco passaram a ser prioridade, mostrando que experiências traumáticas podem gerar mudanças reais e efetivas. Enquanto isso, Eduardo Ramos permanecia sob vigilância máxima na prisão. Seu comportamento era analisado para compreender estratégias de manipulação e controle, fornecendo informações valiosas para prevenir crimes similares no futuro. Mariana, aos poucos, retomava hobbies que havia deixado de lado. Caminhadas pelo Parque da Redenção, encontros com amigos e práticas de desenho passaram a ocupar novamente seu cotidiano, permitindo que reconstruísse um senso de normalidade. O caderno de desenhos, agora símbolo de superação, passou a ser exibido em pequenas exposições educativas. Jovens e adultos podiam observar não apenas arte, mas também mensagens implícitas sobre coragem, atenção e resiliência diante de traumas. E, se você quer continuar acompanhando histórias reais de mistério, investigação e superação, inscreva-se no canal. Cada relato mostra que atenção, coragem e ação coletiva podem transformar tragédias em lições de vida e segurança. Com o tempo, Mariana passou a colaborar com autoridades em campanhas de prevenção de crimes. Ela auxiliava na criação de material educativo, incluindo folhetos, vídeos e workshops, voltados para jovens em escolas e universidades, reforçando a importância da atenção a sinais de perigo. Ela também começou a participar de debates públicos sobre segurança urbana, compartilhando sua experiência para inspirar políticas de prevenção e conscientização. Sua história se tornou um caso referência em Porto Alegre e em todo o Rio Grande do Sul. Dona Teresa, sempre ao lado da filha, passou a apoiar grupos de familiares de vítimas. Compartilhar experiências e estratégias de enfrentamento fortalecia a rede de apoio comunitário, ajudando outros a lidar com traumas semelhantes. O bairro Menino Deus continuou a se transformar. Iluminação reforçada, câmeras e policiamento constante criaram um ambiente mais seguro, mostrando como um episódio traumático pode motivar mudanças positivas na segurança local. Mariana também se envolveu em projetos acadêmicos que integravam design e tecnologia à segurança pessoal. Aplicativos de alerta, mapas interativos e sinalizações inteligentes passaram a ser desenvolvidos com base em suas ideias, unindo criatividade e prevenção. Enquanto isso, Eduardo Ramos cumpria sua pena com acompanhamento psicológico rigoroso. As análises sobre seu comportamento continuavam a fornecer dados para criminologistas e estudiosos de comportamento criminoso, ajudando a prevenir futuros sequestros. Mariana encontrou na arte uma forma de terapia contínua. Seus desenhos, pinturas e escritos passaram a refletir experiências de superação, alertas de perigo e mensagens de coragem, servindo também como inspiração para jovens que viviam em situações vulneráveis. A cidade começou a receber visitas de escolas e grupos de estudo interessados no caso. Mariana participava dessas atividades, explicando como pequenas atitudes, atenção e colaboração podem salvar vidas, tornando-se um símbolo de resistência e conscientização. O caderno de Mariana, antes um registro de ansiedade e medo, passou a ter valor educativo e emocional. Ele era usado em palestras para demonstrar sinais de alerta, planejamento de situações de risco e estratégias de prevenção, transmitindo aprendizados reais a quem o conhecia. E, se você quer continuar acompanhando histórias de mistério, investigação e superação, não esqueça de se inscrever no canal. Relatos como o de Mariana Alves mostram como atenção, coragem e ação coletiva podem transformar o destino de alguém e proteger vidas. Com o passar dos anos, Mariana começou a refletir sobre como cada detalhe de sua experiência poderia servir para prevenir futuros crimes. Ela revisitou cada passo do sequestro, analisando padrões de comportamento de Eduardo Ramos e traçando estratégias educativas baseadas em suas observações. Ela passou a colaborar com cursos de criminologia, oferecendo palestras sobre a importância de observar sinais de alerta, compreender comportamentos suspeitos e proteger-se em ambientes urbanos, especialmente em grandes cidades como Porto Alegre. Dona Teresa continuava sendo seu maior apoio, acompanhando cada palestra, viagem e atividade comunitária. Juntas, mãe e filha tornaram-se símbolo de resistência, coragem e transformação pessoal diante de experiências traumáticas. O bairro Menino Deus,
que havia vivido dias de tensão, agora servia como modelo de vigilância comunitária. Moradores desenvolveram rotinas de observação, redes de alerta e apoio mútuo, inspirados na experiência de Mariana e nos ensinamentos que surgiram a partir do caso. Mariana começou a participar de congressos e eventos nacionais sobre segurança e prevenção de crimes. Seu relato era usado para ilustrar como atenção a detalhes, colaboração comunitária e prontidão podem evitar tragédias, fortalecendo políticas públicas e estratégias educativas. O galpão abandonado onde havia sido mantida foi demolido, simbolizando o fechamento de um capítulo sombrio e o início de uma nova fase de segurança e conscientização no bairro. Pequenos símbolos de prevenção foram implementados em seu lugar, como câmeras e iluminação reforçada. Enquanto Eduardo Ramos cumpria a pena, especialistas em criminologia estudavam cada movimento de sua trajetória criminal, buscando padrões e aprendendo como identificar sinais precoces de comportamento obsessivo e manipulador, a fim de proteger potenciais vítimas. Mariana retomou gradualmente hobbies e atividades recreativas que havia deixado de lado. Caminhadas, pintura e encontros sociais tornaram-se parte de sua rotina restaurativa, permitindo que reconstruísse confiança, autonomia e senso de normalidade. O caderno de desenho de Mariana passou a ser estudado em workshops de segurança e prevenção, mostrando como expressões artísticas podem revelar sinais de ansiedade, medo e alerta, funcionando como ferramenta educativa e preventiva. E, se você quer continuar acompanhando histórias reais de mistério, investigação e superação, inscreva-se no canal. Cada relato demonstra que a atenção, coragem e colaboração podem transformar experiências traumáticas em lições valiosas para toda a comunidade. Mariana também começou a apoiar projetos voltados para mulheres jovens em situação de vulnerabilidade, compartilhando suas experiências e ensinando estratégias de prevenção. Seu objetivo era capacitar outras pessoas a se protegerem e tomarem decisões conscientes diante de situações de risco. Ela passou a desenvolver oficinas de autodefesa e observação de comportamentos suspeitos, mostrando que prevenção envolve tanto consciência emocional quanto prática física. Essas atividades foram bem recebidas por escolas e universidades na região de Porto Alegre. Dona Teresa, sempre ao lado da filha, ajudava a organizar eventos comunitários, palestras e grupos de apoio. A relação entre mãe e filha se fortaleceu, transformando dor em propósito e criando laços ainda mais sólidos com a comunidade. O bairro Menino Deus tornou-se um exemplo de vigilância comunitária e prevenção de crimes. Moradores passaram a organizar reuniões periódicas, trocas de informações e monitoramento conjunto, inspirados pelo caso de Mariana e pelo trabalho educativo que ela desenvolvia. Mariana iniciou também projetos voltados para o uso da tecnologia em segurança pessoal. Aplicativos de alerta, redes de comunicação comunitária e sistemas de monitoramento foram criados com base em suas ideias, aproximando arte, design e prevenção de riscos. Enquanto isso, Eduardo Ramos continuava preso, e especialistas em comportamento criminoso analisavam seu caso como um estudo detalhado sobre planejamento de sequestro e manipulação psicológica. Cada descoberta ajudava a prevenir futuros crimes. A jovem começou a escrever artigos acadêmicos sobre psicologia do trauma e prevenção de crimes, mostrando como pequenas observações e atenção a detalhes podem fazer a diferença na vida de uma vítima. Seus textos passaram a ser utilizados em cursos e treinamentos de segurança. O caderno de desenhos, que antes registrava medo e ansiedade, passou a ser exibido em exposições educativas. Cada página transmitia mensagens de coragem, atenção e superação, inspirando os jovens a ficarem atentos e se protegerem. Mariana também passou a orientar famílias sobre como identificar sinais de comportamento suspeito e proteger seus filhos. Seu trabalho ajudava a reduzir o risco de novos incidentes. Mariana passou a colaborar traumática em ferramenta educativa. E se você acompanha casos reais de seu foco era alertar sobre mistérios e sequestros premeditados. Não se esqueça de se inscrever no canal. Manipulador cada e sinais de alerta que como a de Mariana passam despercebidos. Mostra que coragem, ela começou a trabalhar e ação coletiva podem salvar vidas especialistas em segurança urbana, unindo diferentes áreas para desenvolver materiais educativos que fossem claros, acessíveis e impactantes para jovens e adultos. Dona Teresa continuava a acompanhar cada iniciativa da filha, ajudando na organização de eventos, palestras e grupos de apoio. A relação entre elas se fortaleceu,
e juntas se tornaram símbolos de resistência e superação na cidade. O bairro Menino Deus passou a servir de modelo em segurança comunitária. Reuniões periódicas, patrulhamento voluntário e redes de comunicação entre vizinhos foram implementadas, mostrando que a colaboração local pode fazer diferença na prevenção de crimes. Mariana começou a ministrar cursos sobre comportamento criminoso e prevenção, explicando como manipulação, obsessão e planejamento prévio podem indicar risco. Seu relato real tornava os cursos mais impactantes, despertando atenção e empatia nos participantes. Enquanto isso, Eduardo Ramos permanecia preso, com acompanhamento psicológico constante. Especialistas continuavam a analisar seu comportamento para entender padrões de sequestro, controle e manipulação, ajudando na prevenção de futuros crimes. A jovem retomou atividades que antes haviam sido interrompidas, como pintura, caminhadas e encontros com amigos. Essas práticas ajudaram-na a reconstruir confiança e senso de normalidade, essenciais para a recuperação emocional pós-trauma. O caderno de Mariana passou a ser utilizado em workshops educativos e palestras, destacando sinais de alerta e estratégias preventivas. Cada desenho, cada anotação servia como exemplo prático de como observar detalhes e se proteger. Mariana também começou a orientar pais e familiares sobre como conversar com jovens sobre segurança e risco. Ela reforçava que a atenção, diálogo e apoio emocional são essenciais para prevenir situações perigosas. E, se você gosta de acompanhar histórias reais de mistério, investigação e superação, inscreva-se no canal. Relatos como o de Mariana Alves mostram que coragem, colaboração e atenção aos detalhes podem transformar tragédias em lições valiosas para toda a comunidade. Mariana continuou a desenvolver projetos voltados para a segurança pessoal, unindo sua experiência traumática à criatividade artística. Cada iniciativa visava transformar a dor em aprendizado, ajudando outras pessoas a se protegerem de situações perigosas. Ela também passou a participar de congressos e seminários nacionais sobre prevenção de crimes, compartilhando detalhes do caso e destacando a importância da atenção a sinais de manipulação e comportamento suspeito. Dona Teresa, sempre ao lado da filha, transformou sua dor em propósito. Organizou grupos de apoio para famílias de vítimas, oferecendo orientação, escuta ativa e acompanhamento, fortalecendo o senso de comunidade. O bairro Menino Deus se consolidou como referência em vigilância comunitária. Redes de alerta, reuniões periódicas e monitoramento voluntário se tornaram rotina, demonstrando como uma comunidade unida pode reduzir riscos e proteger seus moradores. Mariana continuou suas atividades artísticas, exibindo desenhos e pinturas que refletiam coragem, superação e vigilância. Suas obras passaram a ser usadas como ferramenta educativa em escolas, universidades e workshops de segurança. Eduardo Ramos permaneceu preso, cumprindo a pena estipulada pelo tribunal. Seu comportamento continuou sendo estudado por especialistas, contribuindo para a compreensão de padrões de sequestro premeditado e estratégias de manipulação psicológica. O caso de Mariana Alves se tornou referência em segurança, investigação e prevenção. Sua história foi contada em documentários, podcasts e artigos, mostrando como colaboração, atenção e coragem são fundamentais para proteger vidas. Mariana passou a ser convidada a palestrar em diversas cidades do Brasil, compartilhando não apenas seu trauma, mas também as lições que aprendeu sobre resiliência, observação e prevenção. Cada apresentação reforçava a importância de estar atento e preparado. O caderno de desenhos, símbolo de sua jornada, continuou sendo usado em exposições educativas. Cada página transmitia mensagens de alerta, força e esperança, lembrando a todos que mesmo em situações de extremo perigo é possível sobreviver e transformar experiências em aprendizado. Finalmente, Mariana Alves se consolidou como um exemplo de superação, coragem e ação transformadora. Porto Alegre jamais esqueceu o episódio de agosto de 2009, mas a história terminou com justiça. Eduardo Ramos foi punido pelo crime. Mariana sobreviveu, e sua experiência se transformou em legado de conscientização e prevenção.